Você é mãe, socióloga, vereadora e também ativista. Como a sua experiência pessoal influenciou a construção do seu mandato, com foco nas mulheres, nas mães e na infância também? Eu costumo dizer que as experiências individuais, elas têm muito daquilo que é particular, que é nosso, elas têm um arquétipo coletivo. Então, elas nunca são de fato individuais. Então, a forma como eu experienciei ser filha e também ser mãe, essas formas estão formatadas por uma estrutura. Então, a minha vivência, por mais particular que ela seja, ela tem vários encontros, várias esquinas, vários entroncamentos com experiências de milhares e milhares de mulheres brasileiras. Eu sou uma mulher periférica, nascida e criada na periferia, eu sou uma mulher da escola pública, e tudo isso fez com que a maternidade sempre fosse uma experiência plena, de amor e etc., mas também de disputa. Então, eu até acabei de subir um vídeo no meu Instagram de uma entrevista que eu dei, mencionando o fato de que a gente vive em um país governado por herdeiros. O governador de Goiás, por exemplo, aqui do meu estado, é o sexto da família dele a governar Goiás, que é uma coisa assim muito perturbadora, muito inquietante. Ele é o sexto a governar Goiás, e essa estrutura de manutenção de poder na mão de poucos, é, ela geralmente passa de pai para filho e para filho e para filho, e ela nunca chega na gente. Então, ela é uma experiência patriarcal, por consequência, ela é uma experiência masculina e quase sempre uma experiência branca. Então, enquanto essas pessoas que organizam o poder geralmente são homens herdeiros, a minha avó foi trabalhadora do campo desde menina, o que hoje a gente chama de trabalho análogo à escravidão, mas naquela época não era. A minha mãe foi trabalhadora doméstica, foi meu avô pegou seus 11 filhos, pegou os mais velhos e colocou cada um numa casa de família diferente para eles matricularem minha mãe e minhas tias na escola, e essa matrícula nunca aconteceu. Então, minha mãe foi feita de empregada doméstica aos 7 anos de idade e ficou como empregada doméstica até os 20 anos. E eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos. Então, eu também trabalhei na pré-adolescência, né? Porque minha mãe foi fazer marmita para vender e eu e meu irmão entregávamos essas marmitas, isso até eu entrar na faculdade. Então, o meu filho é o primeiro de 4 gerações a não ter que trabalhar na infância. É o primeiro. Isso é muito perturbador e é muito inquietante, porque eu estou te contando uma história, eu me emociono de contar, que você pode ouvir em qualquer ponto de ônibus do Brasil. Alguém vai ter uma história igual a minha. Então, repito, é a minha história, mas são as nossas histórias. E isso é muito importante para a gente entender esse lugar que eu cheguei cheguei a furar esse bloqueio, esse bloqueio que é muito rígido, é um bloqueio geracional, estrutural, territorial, racial, de gênero, são vários marcadores. Eu consegui furar esse bloqueio com um filho pequeno no colo, com um bebê, porque quando fui eleito, o Davi tinha 1 ano e pouco. Então, sim, as minhas experiências, atravessadas, engrossadas e amplificadas por milhares de outras experiências, é que compõem esse meu lugar na vida pública hoje. Seria o projeto Empregue uma Mãe, foi vetado lá em 2022, né? E foi justamente no Dia Internacional das Mulheres, né? Que é muito simbólico. Então, eu queria saber, na E, sua visão, o que isso representou e representa sobre a abordagem política em relação à maternidade no Brasil. olha, eu tenho eu sinto um amargo na boca assim de falar sobre esse assunto, porque eu apresentei o projeto em maio de 2021, que foi o meu primeiro Dia das Mães como vereadora eleita, e a gente fez na época uma série de atividades durante todo o mês de maio, porque o mês de maio também é o mês do Dia do Trabalhador. Então a gente fez o mês da mãe trabalhadora. E aí foram várias iniciativas que a gente lançou para marcar, como eu estava começando também,
marcar o meu compromisso ético e político com essa agenda que vem me acompanhando desde então. O veto ser no Dia Internacional da Mulher carrega uma crueldade, mas que não é uma crueldade que é intencional e não é ao mesmo tempo, porque revela o desprezo, quer dizer, não é que eles pensaram eu vou vetar no Dia Internacional da Mulher. É porque o Dia Internacional da Mulher é tão irrelevante para eles, os nossos marcadores de luta são tão insignificantes para eles, eles nos desprezam tanto a nossa luta que tanto faz. Eles nem pensaram, pô, a gente vai vetar um projeto desse no Dia Internacional da Mulher. Mas o não pensar é um comportamento político que aponta para o desprezo, para a insignificância que a gente tem na agenda pública. Isso é muito cruel, isso é muito perverso, sabe? E assim, a gente apresentou uma série de possibilidades reais, factuais, para que a prefeitura aderisse. A principal delas é o fato de que as mães empregadas são força produtiva, são força econômica para as cidades. Então, o que a prefeitura, em tese, iria renunciar de receita era muito pequeno comparado ao benefício que isso faria para a economia da cidade em primeira mão, de maneira direta, mas de maneira indireta para várias outras coisas, como, por exemplo, o SUS, porque mães trabalhando, mães bem remuneradas, são filhos adoecendo menos, são filhos dependendo menos do Sistema Único de Saúde. Então, a gente teria impactos positivos diretos e indiretos imediatamente, em médio e longo prazo. Então, o cálculo, a leitura feita pelo poder público foi uma leitura não só cruel, perversa, mas também burra, incipiente, sabe? E que aponta também para um país que é cínico, que é hipócrita, que é um país em que a classe política, isso eu estou falando aqui do prefeito na época, que era um pastor da Igreja Universal, do Republicanos, que tem como discurso a defesa da família, a defesa da vida, mas demite mulheres depois da licença maternidade. Mas nós somos muito mais demitidas do que homens. A gente é demitida, 50% das trabalhadoras brasileiras é demitida depois da licença maternidade, a gente demora até 4 anos para voltar para o mercado de trabalho, quase sempre ganhando menos do que a gente ganhava antes de parir. Então, esse é o retrato de um país que elege pessoas que dizem que defendem a família, mas que precarizam e empobrecem mães trabalhadoras o tempo todo e não criam política pública para reparar esse problema, que cria um fenômeno que é brutal, que é gigantesco, que é a feminilização da pobreza, sabe? Então, o projeto veio nesse sentido e o veto escancara tudo isso. Passar batida é simbólico, quer dizer que eles não se importam. E é um símbolo muito, muito, muito violento, o não se importar. Quer dizer, vocês estão na rua há mais de um século nessa data, se mobilizando, fazendo atos, fazendo passeatas, fazendo várias coisas, e a gente simplesmente nem lembrou. Olha o tanto que isso é cruel. Apesar do veto, né, justamente como a gente falou, você criou outras estratégias, como, por exemplo, o compre de uma mãe e algumas outras estratégias de apoio. Quais foram os reflexos dessa insistência boa no assunto que você observou durante esses últimos 4, 5 anos, ou até mais próximo da atualidade? A experiência de existir mulher e mãe periférica nesse mundo é uma experiência que nos obriga a resistir e criar contextos viáveis de sobrevivência. Então, tem sido muito dito isso nos últimos tempos, e é muito importante que isso seja dito mesmo, tem que ser repetido, mesmo que seja redundante, de que nós só somos guerreiras, heroínas e assim por diante, porque a gente vive um mundo hostil, brutal demais, que nos obriga a um heroísmo que a gente não queria ter, que nos obriga a uma galhardia que a gente não queria ter. Eu não queria ser guerreiro, eu queria estar de boa. Se eu sou guerreira é porque eu estou sendo colocada forçosamente, involuntariamente numa guerra contra a minha existência, contra a existência dos meus filhos, contra a existência de pessoas como eu. Então, ser guerreira é um atributo corriqueiramente usado de maneira positiva, mas que, na verdade, escancara abismos que são sempre implacáveis com mulheres, especialmente com mulheres periféricas. Então, isso também nos ensina uma tecnologia social de sobrevivência, que é de recriar circunstâncias.
Então, eu trago essa tecnologia para a minha experiência enquanto parlamentar. Então, na medida em que o executivo veta e eu não consigo derrubar o veto, que foi uma coisa que a gente tentou, e eu consegui derrubar diversos vetos, mas esse foi um especificamente que eu não consegui. A gente resolveu criar iniciativas que não dependessem da lentidão do processo legislativo. Como diz o Belchior, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, se não dá para ir por aqui, então vamos por aqui, né? E aí foi quando a gente criou, por exemplo, o selo Empregue Mamãe, que é um selo voluntário que as empresas que tenham quadros com mães trabalhadoras, a gente emite esse selo e divulga essas empresas de modo que, dentro de uma cultura crescente de consumo responsável, em que as pessoas estão cada vez mais querendo saber quem é que está produzindo aquele produto, se aquele produto tem compromisso climático, se aquele produto tem compromisso com a redução das desigualdades, a gente estimular esse compromisso nos consumidores a partir desses selos foi uma iniciativa que a gente criou. Uma outra muito legal que é o Compre de Mamãe, que foi um sucesso, assim, a gente passou durante todo o período de pandemia e pós-pandemia, ali até 2023, com uma plataforma linda divulgando mulheres que empreendiam em suas casas, que muitas vezes não conseguiam transformar os seus produtos em palatáveis por uma questão básica de imagem. Então, a minha equipe do gabinete, mesmo meus fotógrafos, meu time, a gente foi até elas e a gente fez o book dos produtos delas, a gente fez o designer dos produtos delas, divulgamos na nossa rede, mas também disponibilizamos todo esse Media Kit para que elas pudessem fazer suas próprias divulgações. Então, com isso, a gente conseguiu firmar centenas de negócios. Então, além disso, a gente criou iniciativas legislativas também importantes, né? Eu criei na Câmara de Goiânia o Gabinete Kids, que é o espaço mais lindo da Câmara de Goiânia, né? Que é o nosso espaço para as maternagens poderem acontecer ali dentro. A gente tem uma série de projetos de lei que também incentivam a chegada e a permanência de mulheres nesses lugares, e com isso a gente vai avançando, mesmo que a gente não tenha uma vitória no âmbito legislativo, a gente tem outras vitórias a partir da mobilização com o terceiro setor e com a sociedade civil. É justamente sobre isso, porque eu coloquei um pouco sobre a lei Isadora Kellen, né? E o Gabinete Kids também, que coincide, porque é justamente um pouco do tema da minha reportagem também, fala sobre o estudo, as mães no estudo. Evasão escolar e universitária, por conta da maternidade, ainda é um desafio bem recorrente no nosso país. Quais Sim. são as políticas públicas ou algumas iniciativas que você considera urgente para que a gente possa incentivar cada vez mais as mães a continuarem os seus sonhos acadêmicos? A gente ainda tem um grande número de instituições de ensino que são hostis com mães de filhos pequenos, que não permitem que essas mães ingressem nas salas de aula com seus filhos pequenos, que não tem nenhum tipo de estrutura apropriada para receber, não tem um trocador, não tem uma sala de brinquedos, um berçário. E isso corrobora com aquela estrutura que eu já mencionei, que é a feminização da pobreza. Então, a gente é empurrada para fora da sala de aula, a gente é empurrada para o subemprego, a gente é distanciada dos processos de qualificação para melhores salários, e tudo isso vai empurrando essas mulheres para postos subremunerados e precarizados no mundo do trabalho. No meu mandato mesmo, uma das primeiras coisas que eu criei foi o Gabinete Kids, porque eu montei uma equipe composta de pessoas como eu, mulheres demitidas depois da licença maternidade. Então, a minha primeira formação de gabinete, nós éramos 11 mães de filhos pequenos no meu mandato. Muitas vezes elas precisavam levar as crianças, e eu nunca impedir que nenhuma mulher que trabalhe comigo, pelo contrário, eu sempre estimulei. Só que não tinha uma estrutura na Câmara de Goiânia voltado para isso, para essas mulheres. Então, foi quando eu tive essa ideia de criar o Gabinete Kids, a gente fez uma vaquinha, eu presidia na época 2 comissões na casa, eu presidia a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos, aí eu juntei as 2 comissões em uma das salas e usei a outra sala para montar o Gabinete Kids.
Eu sempre conto essa experiência porque a gente gastou R$ 300 para montar o Gabinete Kids, o que prova que não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. Colocar a vida das mulheres na pauta é muito mais barato do que se imagina e o retorno é gigantesco, mas tem que ser prioridade, tem que ser prioridade para alguém. É por isso que é tão importante também que a gente seja eleita, que a gente esteja nos lugares de decisão, que a gente esteja nas chefias das universidades, nas diretorias dos departamentos, das grandes empresas e assim por diante. Então, eu sou autora de uma lei, que é a Lei Isadora Kelvin, que garante o direito de entrada e permanência de mães com seus filhos, mas não só mães, mães, pais e responsáveis por seus filhos nas instituições de ensino superior aqui de Goiânia. A lei chama Isadora por Isadora Kelvin, porque a Isadora passou por essa experiência. Ela foi impedida de entrar numa faculdade, numa instituição de ensino superior privada, e ela estava com a sua filhinha de 1 ano e 4 meses. E ela ouviu do segurança que se ela quisesse, podia deixar a filha lá fora, mas não podia entrar com ela, deixar uma criança de 1 ano e 4 meses sozinha do lado de fora da catraca. Assim, eu fico pensando o nível de desumanização desse trabalhador também, sabe? Ele tá ali cumprindo ordens, ele não é um vilão, mas ele também passa por um processo de muita brutalidade da forma de enxergar as pessoas. Então a Isadora fez um estardalhaço, ela é das minhas, ela fez um barraco na internet, e aí eu fiquei sabendo do caso dela, perguntei se a gente podia apresentar a lei com o nome dela, ela adorou. É uma grande conquista, e hoje e aí eu me lembro da discussão do veto, porque foi vetado, a gente conseguiu rejeitar. E um vereador falou assim: mas isso atrapalha demais, porque você imagina, é um lindo projeto, muito bem intencionado, mas você imagina se cada mãe levar uma criança, a bagunça que não ia virar, a mãe também não ia conseguir se concentrar, ia ser muito ruim. E foi muito interessante, porque eu era líder da oposição na época, e a vereadora, que era líder do prefeito, ou seja, a gente divergia em várias coisas, ela foi a primeira que pediu para defender o projeto. E esse vereador era da base do prefeito também. E aí a vereadora falou assim: olha, eu sou uma. Eu fui essa criança. A minha mãe me levava para a faculdade e isso foi fundamental para eu estar aqui hoje. Aí a outra vereadora, eu sou do PSTB, aí a outra vereadora do PT pegou e falou assim: eu fui essa mãe, eu levei a minha filha para a faculdade. E aí as funcionárias, as assessoras dos vereadores que estavam acompanhando a CCJ começaram a falar assim: eu também, eu também. Ficou um burburinho espontâneo dentro da sala. E aí eu falei: vereador, eu nem precisei defender meu projeto, o senhor está vendo? Isso aqui é uma realidade. E aí o vereador, então, não vai ter como, eu vou ter que ficar contra o prefeito e votar pela rejeição do veto. Então, a gente consegue muito avançar nessas pautas também porque as histórias são reais. Então, mulheres das mais variadas crenças e inclinações ideológicas e políticas passam por isso também, e elas estão nas bases desses vereadores. Isso me ajuda também a sensibilizá-los de que esses projetos são importantes. Uma mensagem para as mães que estão tentando retomar seus sonhos profissionais, acadêmicos ou pessoais, mesmo alguns objetivos pessoais. Nossa, essa é uma oportunidade muito legal que você está me dando de falar sobre isso, porque quando eu engravidei do meu filho, eu estava me preparando para ser candidata a deputada estadual e em 2018, né? E eu recebi a notícia da gravidez no meio da campanha. O dia, assim, era setembro, tipo, perto da eleição, eu passei super mal. Aí fomos pro hospital e pensamos que era, tipo, exaustão, calor, esse trem. Aí o médico falou: não, tá tudo bem com você e com o bebê. Eu caí no choro, assim, de pensar, cara, minha vida política acabou. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura nenhuma. Na época, eu estava em campanha, eu não tinha nem comitê, o meu comitê era na casa da minha mãe. As pessoas, eu sou do estado de Goiás, que é um estado super conservador. Eu ia ser tipo uma candidata mãe solteira sem dinheiro. Socorro! Eu entrei em pânico. E eu, naquele momento, eu pensei em desistir dessa candidatura, em largar tudo. Foi muito desesperador. E as pessoas próximas de mim falaram: cara, não desiste, porque é justamente por um mundo que as mulheres não queiram desistir dos seus sonhos que você está como candidata. Então, eu consegui, assim, foi muito difícil, foram dias muito dolorosos,
para mim, para minha família. E aí o Guilherme, meu esposo, que na época era meu namorado, foi muito parceiro também. Eu sei que é um privilégio, nem todas as mulheres que passam por isso têm essa oportunidade, mas eu digo que ter levado a minha gravidez adiante e também ter levado a minha candidatura adiante, mesmo a revelia das circunstâncias, porque eu estava ali pedindo voto com o pé inchado, enquanto os meus concorrentes, a maioria homens, não tinham que passar por isso, não passavam mal, não enjoavam, não tinham que dar satisfação e etc. Foi muito importante também para eu entender como as estruturas de poder elas não são feitas para a gente, nem para a gente, em circunstância alguma, não são feitas para mulheres, não são feitas para mulheres periféricas, não são feitas para mães periféricas, muito menos. Eu não ganhei aquela eleição, mas ter disputado até o final foi muito importante, porque eu descobri que milhares de pessoas acreditavam nessas ideias e estavam dispostas a eleger uma pessoa como eu. Embora eu ouvisse também de, cara, você não vai conseguir tocar um mandato com bebê. Eu ouvi muito isso. E aí, na campanha, na eleição de 2020, que foi a eleição em que eu fui eleita, eu ia para a rua pedir voto com o Davi, ele com 1 ano e pouquinho, e assim, eu ia com ele para a rua, e as pessoas falavam a mesma coisa, nossa, que loucura, como é que você vai dar conta de tocar um mandato com esse menino pequeno, ou então, meu Deus, como você é desnaturada, você está aqui com esse menino, e isso tudo me fez entender que uma mãe com seu bebê pedindo dinheiro no sinaleiro é uma cena comum. Uma mãe numa feira, como feirante, trabalhando, e o seu filho debaixo da banca, porque ela não tem com quem deixar, é uma cena comum. Mas eu pedindo voto com meu filho no colo era chamada de desnaturada, porque essas cenas são naturalizadas e ninguém se comove com elas. Enquanto uma mulher reivindicando subverter essa lógica é considerada desnaturada, porque na verdade eu estava trabalhando para desnaturalizar a natureza do conceito do que é ser uma mulher de filho pequeno no mundo do trabalho. Então é muito complexo e muito profundo, mas tudo isso para dizer que bom que eu fui candidata em 2018, que eu não desisti, porque o meu filho e a experiência da maternidade me ensinou as principais lições que eu precisava aprender sobre a vida, sobre justiça, sobre política, sobre prioridades, sobre urgência. Graças a Deus, o meu filho está comigo hoje e hoje, com 6 anos, ele diz orgulhoso: a minha mãe foi a mulher mais votada da história de Goiânia. Isso só foi possível porque a maternidade da minha mãe me ensinou a resistir e a maternidade do meu filho me ensinou a reinventar a vida. Então, que todas as mulheres acreditem que os abismos que nos são impostos por maternar nesse mundo hostil podem ser transformados em tecnologia de transformação da vida para nós e para os nossos pequenos.